Pai do Senhor, amados, hoje nós começamos aqui no meu Instagram uma série de devocionais com o tema Nova Mentalidade. E essa série é inspirada nesse livro aqui do Rodrigo Bibo, onde ele conversa sobre a carta, a epístola de Paulo à igreja de Filipenses. Então hoje a gente começa esse devocional. Quero muito contar com você nesses 10 dias, falando sobre essa carta, falando um pouco da vida do apóstolo Paulo naquele contexto, falando da igreja de Filipenses, e eu tenho a certeza que vai ser poderoso. Então vem comigo nessa jornada desses 10 dias de devocional. O tema de hoje, desse primeiro vídeo, é Escravos de Cristo. Então eu queria que você pegasse sua Bíblia comigo nesse momento e lesse Filipenses capítulo 1, versículo 1, onde diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, estão em Filipe, com os bispos e diáconos. Essa tradução, ela usa a expressão servos, mas eu quero falar um pouco sobre a expressão escravos, contidas em outras traduções. Quando Paulo inicia essa carta, ele inicia em coparticipação com Timóteo. Ele deixa claro que Timóteo tem participação naquilo que está sendo enviado para a igreja de Filipe. A gente vê Paulo dando uma expressão de quem ele é e quem Timóteo é naquele contexto. Ele usa a expressão escravos. Eu acho interessante falarmos sobre isso nesse primeiro devocional. Tem 2 pontos aqui que me chamam a atenção para a gente compartilhar. O primeiro ponto é que Paulo é líder da igreja, Paulo é pastor da igreja, Paulo é o apóstolo da igreja, mas aí, ao se direcionar à igreja, ele não diz eu, Paulo, apóstolo, eu, Paulo, pastor, eu, Paulo, líder. Não, ele diz eu, Paulo, o escravo de Cristo. Uma das temáticas principais dessa carta é justamente a humildade. Paulo, ele em todo tempo mostra-se humilde à igreja, mostra-se agradecido pelo que a igreja fez por ele, mostra-se humilde. E essa ideia é justamente expressar isso, humildade. É interessante falarmos sobre isso, porque hoje a gente vive um tempo que a gente bota na frente os nossos cargos, bota na frente a nossa posição, bota na frente uma hierarquia. E o apóstolo Paulo, ele bota na frente a sua condição em essência, ser servo, ser escravo de Cristo. Então, deixa eu dizer algo para você nesse primeiro devocional. Nunca perca a sua principal identidade, que é ser servo, que é ser escravo. Você pode alcançar o episcopado, você pode alcançar posições, você pode alcançar cargo eclesiástico, hierarquia dentro da igreja, mas não deixe isso roubar a sua essência. Você é humilde servo de Cristo. E o segundo ponto, falando dessa ideia de escravos, e aí nesse livro ele fala muito bem sobre isso, trazendo para nós toda essa ideia, todo esse contexto dessa expressão, é que Paulo está preso em Roma. E um prisioneiro, ele era escravo por um momento. No momento que ele estava na prisão, ele se tornava escravo, né? A gente precisa entender um pouco sobre essa ideia de escravidão naquele contexto. Hoje nós temos um pensamento escravocrata, um pensamento de escravidão bem diferente por conta de tudo que envolve a escravidão na América, no Brasil, mas nós estamos falando de um contexto de escravatura antiga, com outros pensamentos. E naquele contexto, quando alguém era prisioneiro, quando alguém era preso de um império, ele automaticamente se tornava escravo daquele império. E Paulo está preso em Roma. Paulo está preso sobre o império de César. Então, ele seria naquele momento preso, escrevendo à igreja, um escravo do império de César, um escravo do império romano. Só que quando ele escreve à igreja, ele não diz eu, Paulo, na prisão de Roma, escravo de César. Ele diz eu, Paulo, escravo de Cristo. Ele declara para a igreja que ele está preso em Roma por César, mas não é César que manda nele, não é Roma que manda nele. Ele está ali por Cristo. Isso é terrível porque parece simples, mas é uma mensagem de ânimo para a igreja. Paulo está dizendo, eu não entrego a minha vida a César, eu não entrego minha vida a Roma. Eu estou aqui, mas eu estou aqui por um propósito. Eu não sou escravo deles, eu sou escravo de Cristo.
Então, finalizando esse primeiro devocional, quero que você entenda isso. Você não é escravo do seu trabalho, você não é escravo das suas vontades, você não é escravo de uma palavra, você não é escravo de um momento, você não é escravo dessas suas tentações. Você é escravo de Cristo, você é escravo do Senhor, você é servo dele. Paulo entendeu isso e eu quero que você entenda isso. Porque às vezes a gente se coloca numa condição e deixa aquela condição escravizar a gente. Ele estava preso por César, mas ele não se colocou na condição de escravo de César. Ele sabia, eu sou escravo de Cristo. Estou aqui por Cristo, estou aqui pelo Evangelho, estou aqui pelo Reino. Então fica com esse primeiro devocional. Lembre disso, você é escravo, servo de Cristo, tá bom? Amanhã a gente tem um devocional número 2. Deus abençoe. Paz.